Olha só, dessa vez o Lula cometeu uma das suas maiores pérolas. O comentário em si que ele fez como um todo é o que é o mais ridículo, mas vamos ver a manchete, né, da notícia, né, vamos ver o que está estampado na notícia, né, que quer dizer, Lula diz que pobres gostam de pagar dívidas e ricos não. Bom, primeiro, obviamente, cadê os fact-checkings? Cadê os fact-checkings agora, para falar, né? Lula diz uma coisa sem fundamentação científica, né? Cadê os fact-checkings? Cadê os fact-checkings? De onde o Lula tirou isso? Que pobres gostam de pagar dívidas e ricos não. Bom, vou ler a notícia, mas o desfecho é mais bizarro ainda, né? Pelo que ele quis dizer com isso. O ex-presidente pré-candidato ao Palácio do Planalto disse esse sábado, 18 de junho, que os ricos não gostam de pagar suas dívidas. A declaração é mais uma das que mobilizam o eleitorado tradicional de Lula e o afastam das elites, que têm tentado reaproximação com o líder nas pesquisas de intenção de voto. Bom, uma coisa muito engraçada, nas pesquisas de intenção de voto, é aquilo que eu sempre digo, a classe média é a mais afetada pelo socialismo fabiano, o socialismo social-democrata. Diga o que você queira entender, entenda como você queira entender. Porque na pesquisa eleitoral mostra aquilo que eu sempre imaginei que realmente fosse acontecer, que o eleitorado mais pobre, que ganha, sei lá, um pouco mais do salário mínimo, vai votar no Lula, e o eleitorado muito mais superior, o eleitorado que ganha um salário de 5 salários mínimos a mais, vai votar no Lula. E quem vai votar no Bolsonaro é o eleitor de salário médio, é aquele cara que ganha entre 1 a 5 salários mínimos, é o cara da classe média, é o cara que empreende e que é pequeno e médio empreendedor. Quem é grande empresário, quem é esses caras tipo Magazine Luiza, esses caras geralmente têm posicionamentos esquerdistas, eles querem um aumento do Estado para que o Estado depois os favoreçam. É aquilo, é o capitalismo estatista, é o capitalismo de Estado. E é esse tipo de gente que o Lula, obviamente, quer tentar angariar votos. E ele consegue sim, porque essa gente, ela é aquilo, dinheiro é poder, e Estado é poder. Ou seja, unindo os dois, eles conseguem poder. Esses caras são os abutres, esses empresários são os abutres. Então, assim, eles não querem nem saber se o comunismo vai prejudicar a população no geral, porque eles vão estar sendo favorecidos no fim das contas. Então, sim, o Lula, entre as elites, ele tem mais voto. Você acredite ou não, o Lula tem mais votos nas elites. A elite fabiana. O Bolsonaro tem mais votos entre a classe média, que é de se esperar. A classe média é que mais sustenta o país, é que realmente paga imposto e que não recebe nada. É que paga e não recebe nada. Rico não paga imposto. Rico não paga imposto, não recebe, mas não paga. Pobre não paga imposto, mas recebe, pelo que não trabalha. Então a classe média é o grande motorzinho do país e é a que vota, na grande maioria, contra a esquerda, contra os comunistas. Né? E é o que salva, né? Olha lá, o petista falou um evento de pré-campanha em Aracaju, Sergipe, onde promove o nome do senador petista Rogério, sei lá quem que é esse cara aqui, como postulante ao governo do estado. Se ganhar, por isso que o Nordeste nunca vai para frente. O PT sempre tá lá, né? Isso explica a caricatura do Nordeste. Eles pintam como se fosse uma região maravilhosa, mas está cheio de petista lá e nunca vai para frente. Quer dizer, é só um fracasso, né? Ah lá, Lula falava sobre o pagamento da dívida com o Fundo Monetário Internacional em seu governo e o posterior empréstimo ao órgão. Primeiramente, essa questão da dívida é a maior falácia da campanha do Lula, porque ele pegou empréstimo nacional com o banco e pagou a dívida com o FMI, mas ele fez dívida interna. O cara é o maior falastrão. Você pega um empréstimo aqui para pagar uma outra dívida. Ele, no fim das contas, ele não pagou dívida porra nenhuma, ele só fez uma dívida ainda maior.
né? O ex-presidente também mencionou as reservas internacionais acumuladas nas gestões petistas. Ai, caramba. A reserva acumulada é que quebrou totalmente com o governo da Dilma, né? Que o Brasil, inclusive, chegou a ser considerado um país, assim, horrível para se investir, né? Que só depois teve um alívio quando entrou o Michel Temer, que eles acusam de golpista, mas o Michel Temer conseguiu botar o país nos trilhos, pelo menos, né? Porque, pô, precisa ser muito burro para fazer o que a Dilma fez, né? Ah lá, convidei o companheiro Rodrigo Rato, vixe, para vir ao Brasil. E quando eu falei que eu queria pagar o FMI, ele falou: não, Lula, nós outros não precisamos de plata, meu Deus do céu. Nós outros confiamos no Brasil, não queremos receber. Eu falei: mas eu quero pagar. É muito pilantra, né? É muito pilantra. O cara falou: eu quero pagar com empréstimo de banco aqui nacional. É muito fácil, né? O cara não tá produzindo nada, ele tá pegando de uma coisa, fazendo dívida interna e pagando dívida externa. É um pilantra mesmo. Eu não quero dever para ninguém. Se tem uma coisa que pobre gosta de pagar o que deve. Quem gosta de não pagar são os ecos. Quer dizer, Então, quer dizer, o Lula é muito rico, né? Porque ele não gosta de pagar nada também, não, né? Ele não gosta de pagar nada, não. E no fim das contas, ele não pagou. Ele fez dívida interna, né? Que tem até hoje, né? Ai, caramba. Temos o valor 1 trilhão de... Vamos lá. O expediente mencionou os valores inscritos na dívida ativa da União. Ah, mas isso aqui é imposto... Isso aí provavelmente está falando de imposto, né? De sonegador de imposto. Isso aqui, cara, é esse herói, né? Quem sonega imposto é herói, né? Imposto é roubo. Temos um valor de 1 trilhão que as pessoas devem para o Brasil e não pagam. Ai, caramba, hein? O Estado é o credor... O Estado brasileiro é o credor. Quer dizer, é incrível, né? Mas se você comprar um ferro elétrico e não puder pagar, você cai no Serasa. E se você cair no Serasa, você fica com o nome sujo aqui na praça. Ai, caramba. Uma coisa é você dever imposto, que imposto não é nada. Uma coisa é você não pagar um ferro que está prejudicando uma outra pessoa que está produzindo. Imposto é roubo, sonegação é legítima defesa. Você não pagar uma coisa, tipo um ferro, mas o valor é pequeno, mas tá fazendo muita diferença para uma pessoa que depende disso para sobreviver. Agora, você deixar de pagar para o Estado, ele não deve, é imoral o Estado querer cobrar algo, porque o Estado não produz nada, ele só destrói. Não tem nada a ver. Pois é. Todas as regiões que o Lula vai é tudo pro Nordeste. E outra coisa também que o Lula tem uma grande vantagem em relação às mulheres, viu? O Lula parece que ganha muito voto da mulher. Mulherada sabe, né? Gado, né? Gado do Estado. Isso que a gente fala, pior erro realmente, o pessoal fala, o pior erro da democracia foi o voto da mulher, né? Porque olha isso. Enfim, que eu acredito que eu já falei no meu vídeo anterior a respeito da faixa etária de 25 a 44 anos. É uma margem muito favorável ao Lula, incrivelmente, 25 a 44 anos. Os jovens votam bastante nos dois, fica meio que parelho. Acima de 60 anos, 35 a 35, o Ciro Gomes tem muito boomer. Muita gente vota no boomer do Ciro Gomes. Onde ele mais tem votos são os boomers. Explica que, meu Deus, boomer, só porque o cara tem 60 anos que é conservador não quer dizer nada. Entendeu? E 45 e 50 o Lula tem essa vantagem. A menor vantagem é os boomers, que o Lula e o Bolsonaro meio que são iguais, e pasmem, 16 a 24 anos, viu? Ele realmente... Isso segundo as pesquisas. Essa pesquisa aqui até que parece ser a melhorzinha. A Datafolha é ridícula. Sudeste o Lula ganha por um pouco, mas duvido também. Depende do estado, né? O Sul aqui é uma diferença muito pequena. Acho que o Lula vai perder muito forte no Sul. Talvez igual o Bolsonaro perca no Norte, que é onde ele realmente tem pouquíssimo voto Bolsonaro, né? Agora, o ensino superior, nas últimas eleições, os eleitores de ensino superior vão votar muito no Bolsonaro, desses estão votando muito no Lula. É aquele negócio, você tem que pegar os reflexos das últimas eleições.
Porque o povo não vai votar assim de voto muito grande, muito rapidamente, não. Agora, isso aqui eu achei interessante. Até 2 salários mínimos é muito voto pro bolso pro Lula. Até 2 salários mínimos é muito voto, aquilo que eu falei. Acima de 5 salários mínimos, o voto é do Lula também, é uma margem menor. Agora, de 2 a 5 salários mínimos, 45% vota no Bolsonaro. É aquilo que eu sempre digo. Quem paga muito imposto e quem não recebe é a classe média. A classe média tende a votar em candidatos que não são de esquerda porque eles querem diminuição de imposto, porque a classe média sofre muito com essa pressão dos impostos. Enquanto que os pobres, eles não pagam imposto. Então eles querem receber mais, eles querem um Estado grande, eles querem que os outros o sustentam. Entendeu? E o rico não paga imposto. E o rico faz propaganda para que seja aumentado o imposto. Rico é aquilo, é a pior desgraça mesmo. Realmente, o rico no Brasil é a pior desgraça. As pessoas que falam, não, rico no Brasil, não sei o que, tem que enaltecer. Primeiro, o Brasil é um país muito, muito protecionista. Quem é geralmente rico no Brasil, grande maioria das vezes é por conta do Estado, o cara ajuda ele. O Estado, o cara é empresário, faz um vínculo lá, faz lá uma falcatrua com o governo e ganha dinheiro. Você vê lá o caso daquele empresário lá que era dono de uma petrolífera, né, o Ike Batista, né, que era muito rico, um dos homens mais ricos do mundo, tudo era dinheiro de crime, né, tudo era dinheiro de corrupção. Era conluio com o Estado, com o governo brasileiro, e mesmo assim até hoje ele é rico ainda. Esses caras, infelizmente, eles nunca vão sair da riqueza, né? É aquilo, é o dom para bandidagem, né? E o Estado favorece a bandidagem nesse sentido. Então eles querem também que o Estado seja grande. Veja, é interesse pessoal que sim, o Estado continue grande, porque se o Estado for pequeno, eles não vão ter o que eles conseguem ganhar, né? Porque vai ter muita concorrência e vai ter muita disputa de mercado. Então é por isso que justamente esse tipo de coisa acontece. Por isso, por exemplo, que você tem muitas grandes empresas hoje em dia se fortalecendo, porque eles completamente cooptaram o Estado e não deixam que nenhuma outra pequena empresa consiga crescer e chegar perto deles. Mas é isso. Acho engraçado, para não dizer outra coisa, que o Lula tenha dito essa pérola, né? E os fact-checkings? Cadê os fact-checkings? De onde ele tirou esse embasamento dele? Né? De onde ele tirou esse embasamento? Ele está se referindo ao fato do país, o Brasil, ser pobre e gostar de pagar dívidas, sendo que o Brasil é um dos caloteiros, né? Conhecido por ser caloteiro. Não é caloteiro quanto a Argentina, né? Mas eu acho engraçado. Fez dívida interna. É mentira. Uma das coisas que o Bolsonaro poderia desmentir, e que os fact-checkers, obviamente, nunca vão desmentir, é que o Lula fez dívida interna. Ele não pagou a dívida externa sem contrair uma outra dívida. Ele pagou dívida externa, na verdade nem pagou, é uma outra mentira, ele pagou parte dessa dívida e ainda fez dívida interna. Fez dívida com o banco. Então ele criou uma outra dívida e prejudicou internamente o país. Então é mentira. Ele então se considera rico, então é uma palhaçada. Agora, qualquer coisa que você deixa de dever, como é qualquer coisa que você deva, seja 100 ou 300 reais com uma loja pequena, é uma dívida forte. Uma dívida de imposto com o Estado é roubo. A gente sabe que imposto é roubo, isso negar a legítima defesa. Isso vale para todo mundo. O exemplo que ele trouxe aí é ridículo. Quem que é o devedor moral do imposto? Ninguém. É uma coisa que lhe é forçada, que lhe é imposta. Você comprar um ferro por 100, 50 reais, sei lá, você está voluntariamente pagando por aquele produto. É um contrato de compra e venda. O imposto, ele é roubo. Você não tem você não pode consentir ou não. Você simplesmente é obrigado. Então é roubo. É a mesma coisa o cara apontar para sua cabeça e falar, tô aqui pegando suas coisas. Mas não, eu vou pegar esse bem para investir em você e na educação. É como se o cara chegasse na sua cabeça e falasse, me dá 300 reais. O cara falou, vou pegar esses teus 300 reais, mas eu vou investir em saúde. Tá? Eu vou investir em saúde, eu vou aliviar aqui a pressão da minha cidade,
eu vou investir em saúde. Para muita gente, eu acho que até aquele traficante de drogas lá, o colombiano lá, aquele que o Wagner Moura interpreta naquela série do Narcos, o Pablo Escobar, ele fazia isso. Ele roubava, matava, traficava e ele investia no Estado. Ele investia em educação, segurança, saúde. Por isso que até hoje muitos ali consideram ele herói. Mas por quê? Pessoa pobre que é gado. Ah, não, o cara matou um monte de gente aqui. Ah, mas ele investiu em educação, então o cara é rei. Mas é isso aí mesmo. O Estado cria ídolos desse jeito. O governo cria ídolos desse jeito. O Estado cria ídolos ruins. Ah, não, mas ele investiu em educação. Quer dizer, o cara matou, torturou, né? Porque era um criminoso. Explodiu um helicóptero, matou dezenas de pessoas no ar. Ah, não. Mas ele é um herói. Por quê? Porque ele expandiu o Estado. Bom, enfim, eu encerro aqui. Eu acho que fiz só um adendo, né? Do que o Lula quis dizer com isso, né? Porque quer dizer, o que ele quer dizer? Que o Estado brasileiro é pobre? Falar, o pobre brasileiro, o Estado brasileiro gosta de pagar e os ricos lá fora não gostam de pagar, sendo que o Brasil... Ele fez dívida externa, ele fez dívida interna, então ele mesmo não pagou. E a Dilma depois explodiu o país completamente. Mas é isso. Compartilhem meu vídeo, deixem um like aqui embaixo, comentem e se inscrevam no meu canal. Um abraço.